material recente que a Panini está lançando em bancas e de alguns lugares já está vendendo é um material dos Novos Mutantes. Os Novos Mutantes são os personagens que talvez tenham sido os primeiros personagens mutantes fora daquele núcleo dos X-Men, e muita gente tem no coração da década de 80, início dos anos 90, esses personagens como muito presentes. Tem um filme agora que não sai, na verdade, o filme dos Novos Mutantes foi a última produção Marvel, ou com alguns personagens Marvel pela Fox antes da Disney tomar a posse dos personagens. Então até hoje a gente se questiona se sai ou se não sai, passou por regravações, foi adiado várias vezes, e mais uma vez agora o filme foi adiado, não se sabe exatamente o que vai acontecer, mas os personagens continuam firmes e fortes na mente dos fãs. O lançamento da Panini, como eu estava falando, é exatamente, vamos dizer, algo recente de um material antigo. É um material dos Novos Mutantes, uma revista que saiu nos Estados Unidos em comemoração ao aniversário dos personagens, trazendo uma história assinada por Chris Claremont, que foi o criador e escritor dos personagens durante muito tempo, e desenhos dos Bill Sienkiewicz, que a gente já falou aqui sobre o material deles em um drop que saiu pela Panini, um encadernado de toda essa fase dessa dupla com os personagens. E esse material está saindo agora em bancas. Ele, na verdade, é uma volta aos primórdios da equipe, a equipe principal, tentando dar aquela coisa que tinha no início das histórias dos Novos Mutantes. Essa edição, ela é uma edição única, uma capa cartonada, não é muito cara, ela é uma edição única de algumas páginas, como uma revista normal de banca. Ela não é uma revista cara, ela é bem acessível e visualmente você tem ali de volta os Novos Mutantes como na fase áurea do Sienkiewicz. Já a história, o roteiro do Claremont também é uma coisa que espelha aquela fase, mas pra gente que viveu aquilo, essa história tem um grande gosto de precisava mesmo ser feita, porque o texto ele é um tanto quanto previsível, a história ela não engrena, até talvez pelo fato deles terem que em uma edição fazer uma grande saga, uma grande revisitação dos personagens. Você tem uma situação que não anda direito, previsível, e que você nas primeiras páginas, conhecendo os personagens, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Talvez o grande problema de Claremont com essa história dos Novos Mutantes tenha sido como tornar essa história, digamos, minimamente interessante, com personagens que a gente já sabe o que aconteceu com eles no andar dos anos. Na verdade, você está revisitando uma situação, você cria uma história nova, mas você já sabe o que vai acontecer com aqueles personagens, então não cria aquela identidade do que é que está acontecendo. Isso é sempre um problema quando você faz esse tipo de aventuras no passado, em que você não dá retcons ou não altera os personagens. Claro que gosto, eu sempre digo aqui no canal que o meu gosto pode não espelhar o seu, mas se você tem uma preocupação maior com o texto, talvez você se sinta um pouco decepcionado por essa edição. Mas se sua ideia é ter um material muito bem desenhado, com uma qualidade de um papel bom, sendo acessível e com alguns personagens clássicos da Marvel sendo revisitados, ela é uma grande pedida de qualquer forma. Mas fica aquele gosto de que poderiam ter feito algo melhor. De qualquer forma, é bom revermos personagens como Míssil, Magma, Lupina, Warlock, Mancha Solar, que é um personagem inclusive brasileiro. É uma edição, como eu falei, um tanto quanto decepcionante, mas até pelo preço, ela é pouco menos de R$10, é algo que acaba sendo interessante para você ter na sua coleção. Visualmente bonita, mas não tão satisfatória nos roteiros. Talvez aquela coisa do bonitinha, mais ordinária. Esse foi o Review Quadrilato. Se você gostou, dê um like, nos acompanhe. Até a próxima.